começar hoje o capítulo 13. E antes da gente começar, eu queria fazer uma introdução para vocês, porque o que a gente vai ver daqui para frente agora são os últimos dias de Jesus, né? E ele vai ser crucificado. E aqui o capítulo 13 já começa na quinta-feira, de noite, e no dia seguinte, menos de 24 horas depois do que a gente está lendo aqui, já vai acontecer a crucificação de Jesus, tá? Mas João, ele dedica vários capítulos, ó. Ele dedica o 13, o capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16 para nos contar as principais coisas que Jesus falou para os apóstolos dele na última ceia. E ele vai até o 17, no capítulo 17, João registra para nós a oração de Jesus para o Pai. Então, é algo incrível, porque daí a gente vê a Trindade, uma conversa na Trindade. Porque nos outros evangelhos sempre fala que Jesus se retirava para orar, subia no monte e tudo mais, mas nenhum retrata uma oração de Jesus, uma conversa de Jesus direto com o Pai. O único que retrata isso é o Evangelho de João, no capítulo 17, tá? Que os teólogos dizem que é o santo dos santos da Bíblia, né? Essa oração. E tudo começa aqui no 13. Quando Jesus, então, ele está reunido com os discípulos dele, logo antes da Páscoa. E ele começa a falar para eles, ensinar várias coisas para eles. A gente sabe quando uma pessoa tá para morrer, a pessoa sente que tá para morrer, ela geralmente fala, ai, cuida disso, cuida daquilo, né? A pessoa dá umas instruções do que são as coisas mais importantes para ela, que ela quer que a gente cuide, certo? Isso é uma coisa bem comum. E é isso que está acontecendo aqui. Então, o que Jesus está falando aqui, ele está indo para o Pai. Ele vai ser morto no dia seguinte. E ele começa a dar várias instruções para os discípulos dele, para os apóstolos, né? Especificamente, ok? Então, o que a gente vai ver a partir de agora, do 13, são muitas semanas, muitos meses que a gente vai ficar dentro desse mesmo contexto que é a última ceia ali, e é antes de Jesus ser preso, até o momento que chega lá no capítulo 18, então, que ele vai ser preso, vai ser levado, e daí depois tem toda a descrição ali de como foi a morte dele, ok? Dentro de João. E a ressurreição depois, e ele com os apóstolos depois, tá? Mas então agora a gente começa uma nova sessão dentro do livro de João. Então eu vou começar a ler ali o 13:1. Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem,
Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, isso aqui a gente sabe pelos outros evangelhos também, que ocorre na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, Jesus será crucificado. E eles estão comemorando a Páscoa. Essa é uma janta, né? Uma ceia, onde eles estão comemorando a Páscoa. A gente sabe por outros evangelhos que os judeus estão perseguindo Jesus, querem matá-lo, e ele se reúne nesse lugar que eles chamam de cenáculo, de uma forma bem, como é que eu vou dizer para vocês assim, bem escondida, tá? Porque na quinta-feira antes, né, talvez de manhã, Jesus ele diz para os discípulos, para dois dos discípulos dele irem preparar a Páscoa, e ele explica para eles que é para eles irem até tal lugar, que daí lá eles vão encontrar alguém, e esse alguém vai levar eles até essa casa. Então é tudo meio misterioso, assim, parece um clima assim de filme de agente secreto, né? Por quê? Porque Jesus sabe que Judas já decidiu trair Jesus. Então Judas ele tá a ponto de entregar Jesus. Ele precisa dizer para os judeus onde Jesus vai estar, num lugar em que não tenha uma multidão ao redor de Jesus, para que eles possam prender Jesus. Então, Jesus organiza isso de uma forma, essa janta, de uma forma que Judas não sabe onde vai ser. Só na hora da janta, eles se dirigem para lá, os demais, Jesus e os demais discípulos, que os outros dois discípulos já tinham preparado a janta, e é nesse lugar, tá? Que é o cenáculo. Então, a gente sabe disso por causa dos outros evangelhos. E aqui no evangelho de João, como ele foi o último a ser escrito, né? Como essas histórias já estão relatadas nos outros livros, ele então começa relatando para nós o que Jesus falou. Tá? Então, nessa noite aqui, que é na quinta-feira, eles estão comemorando a Páscoa. E daí vocês podem dizer assim pra mim, talvez vocês não digam isso pra mim, né? Mas só pra vocês entenderem. A Páscoa mesmo, ela acontece na sexta, certo? Porque é na sexta, quando Jesus está sendo morto na cruz, é que os cordeiros estão sendo sacrificados no templo. Então, como é que eles comemoraram na quinta? Isso é um fato curioso, que a gente sabe também pelos historiadores, tá? Mas em Israel tu tinha o pessoal da Judéia e o pessoal da Galileia. O pessoal da Galileia é o pessoal pro norte. O pessoal da Judéia é o pessoal do sul. Então eles tinham o calendário deles um pouquinho diferente, e o pessoal da Galileia comemorava a Páscoa na quinta e o pessoal da Judéia comemorava a Páscoa na sexta, tá? Então isso era uma tradição, era até bom para eles, porque como eram muitas pessoas, lembra? A gente fez o cálculo ali, quantas pessoas tinha em Jerusalém, talvez 1 milhão para a festa da Páscoa. Imagina todo mundo sacrificando cordeiros no mesmo dia. Ia ficar impossível de fazer isso. Então era até bom dividir assim. O pessoal da Galileia comemorava a Páscoa na quinta de noite e o pessoal da Judéia comemorava a Páscoa na sexta de noite. Então Jesus ele morre exatamente quando os cordeiros estão sendo crucificados, tá? Mas ele comemorou a Páscoa um dia antes, porque era o costume das pessoas da Galileia fazerem isso. Então, eles estão reunidos para celebrar a Páscoa, tá? De novo, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quem são os seus que estavam no mundo? O que essa frase quer dizer para nós? Essa frase indica todos aqueles que verdadeiramente criam nele. Todos aqueles que verdadeiramente eram novas criaturas, tá? São essas pessoas. E aqui especificamente, João ele está falando dos apóstolos. E quantos apóstolos eram? 12 apóstolos. Mais um traiu Jesus. Então, um era um falso apóstolo. Ele não era verdadeiro. Ok? Mas Jesus, então, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os seus que estavam no mundo. O mundo
A Bíblia diz, né, jaz no maligno. O mundo, ele tem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Ok? Então, Jesus tendo amado os seus que estavam no mundo, os seus apóstolos, amou-os até o fim. E aqui a gente vê todo o amor de Jesus sendo colocado sobre eles e todas as coisas lindas que Jesus fala para eles. E logo no início desse jantar, vocês vão ver que Judas ele vai sair. E Jesus continua falando um monte de outras coisas para ele. Judas vai sair do jantar para trair Jesus, para entregá-lo para os judeus. Tá? E Jesus continua despejando o seu amor sobre os seus que estavam no mundo. Os seus apóstolos, os seus verdadeiros apóstolos estavam no mundo. Então começa com Judas, que é um daqueles que não era seus, que era do diabo. Tá? Mas a maior parte desse discurso de Jesus vai ser para aqueles que realmente o amavam e que eram totalmente seus. E vejam essa palavra, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então a gente vê aqui 2 vezes a palavra amor, né? Tendo amado, amou-os. E uma das coisas que vocês vão perceber agora nos próximos capítulos que a gente vai estudar é que tem muitas vezes é citada a palavra amor. Muitas e muitas vezes. Porque Deus é amor. E a marca de um verdadeiro cristão é o amor. Então, isso é o que Jesus deixa. São suas últimas palavras para os seus verdadeiros discípulos, para os seus verdadeiros apóstolos. E é essa mensagem que ele deixa. Ele mostra para eles ainda mais amor e ele deixa essa grande mensagem do amor. É o que realmente marca um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. 2. Estava sendo servido o jantar da Páscoa, tá? E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então, o diabo já tinha feito o trabalho ali na cabeça do Judas ele já tinha vendido Jesus para os judeus, e ele ia ser naquela noite mesmo que ele ia trair Jesus. Ele ia entregar onde Jesus estava para que esse pessoal, os judeus, viessem prendê-lo, tá? Versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então, João quer deixar claro para nós aqui que Jesus sabia exatamente quem ele era. Apesar de Jesus ser 100% homem, ter abrido mão da sua glória, certo? Ele sabia quem ele era. E ele sabia que estava chegando o momento dele. Ele sabia, na verdade, de todas as coisas. A gente já falou sobre isso aqui em aulas passadas, né? Que em Isaías lá diz, ele descreve Jesus como um homem de dores. E eu até comentei com vocês que a Bíblia em nenhum momento diz que Jesus sorriu, mas diz que Jesus chorou. E muitos teólogos acreditam que Jesus, ele realmente era um homem de dores, no sentido de que ele carregava esse peso. Tem muita gente que quer saber o futuro, não tem? Tem muita gente assim que, eu gostaria de saber o que vai acontecer comigo no futuro e tudo mais. Mas eu vou dizer pra vocês, eu acho que a pior coisa que existe é tu querer saber o que vai acontecer contigo no futuro. A Bíblia, ela diz que, Jesus, ele diz, né, que basta a cada dia o seu próprio mal. Quem já viveu, né, tempo suficiente aqui nessa terra sabe que a vida não é fácil. E que cada dia, todo mundo, não interessa quem é a pessoa, quanto dinheiro ela tem, não interessa, tá? Quanto status ela tem, quão inteligente ela é, quão bonita ela é, quão saudável ela é, todo mundo tem problemas. Então, cada dia nesse mundo é difícil, tá? Não é fácil. E saber o futuro é um grande peso. Eu não sei, eu não queria saber o meu futuro quando eu tinha, sei lá, 20 anos, não queria saber tudo o que ia acontecer na minha vida. Porque daí tu já fica prevendo, vai acontecer isso, vou passar por aquela decepção, vou passar por aquela dor. Né? Melhor não saber, né? A ignorância é melhor nesse sentido. Mas imagina Jesus, ele sabia de tudo, desde sempre. Então ele passou ali 33 anos aguardando esse momento onde ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Quantas vezes ele não deve ter pensado, não deve ter vivenciado tudo aquilo na cabeça dele, tá? Então, ele tá colocando aqui para nós isso, ó. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia de tudo, sabia tudo que estava acontecendo. Jesus não foi pego de surpresa. Ele não foi morto, ele, né?
por surpresa. Ele foi morto porque era o plano de Deus, ok? Mas ele sabia que ele ia morrer com os 33 anos? Sabia o dia, sabia a hora, tudo, sabia tudo. Porque Jesus é Deus, ele sabe tudo. Sabia tudo que as pessoas pensavam, ele sabia quem era o traidor. Às vezes a gente não sabe, todo mundo tem os traidores na sua vida, né? Mas às vezes a gente está enganado com a pessoa, mas imagina, ele sabia, ele estava ali com a pessoa e sabia quem era. Via o cinismo da pessoa, a hipocrisia da pessoa, né? Às vezes a gente consegue perceber, mas muitas vezes a gente não percebe. Pessoas que nos dão uma facada pelas costas e que estão ali sorrindo pra gente, tá? Mas Jesus sabia de tudo. Então isso é difícil, é um peso, né? É um peso, tá? 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Agora eu quero que vocês imaginem a cena. Eles já estavam reunidos para celebrar a Páscoa. O jantar já tinha começado. Eles já estavam sentados na mesa. Não era mesa assim que nem a nossa, tá? Não é que nem a ceia da 20 lá. Não era assim. As mesas deles eram mais baixas. E eles ficavam meio que inclinados, assim. E o que aconteceu? Como eles ficavam meio que inclinados, os pés, né, ficavam próximos. Então, eles tinham o costume de limpar os pés. Até porque não tinha asfalto, não tinha... Era terra, era barro, era... O sapato era aberto. O sapato aberto. Então, imagina, ficava muito sujo. Mas veja interessante, eles já estavam se alimentando e ninguém tinha se preocupado em lavar os pés uns dos outros. Ninguém. 12 apóstolos. E ele é o mestre. Ele é o filho do homem. Ele é o Messias. Ele é o rei de Israel. E ninguém se preocupou em lavar nem os pés dele. Nem dos próximos. Estão eles ali, já começou o jantar, tá? Então, o que Jesus faz? E tem um outro detalhe que não fala aqui em João, mas a gente sabe nos outros evangelhos. Pior do que não ter ainda feito tudo isso, eles ainda estão discutindo entre eles, quem era o maior entre eles. Então, o que Jesus estava vendo ali? Puxa, Jesus está morrendo no outro dia, está sendo crucificado no outro dia. E eles estão discutindo entre eles quem é o maior. Que decepção, né? Vontade de... vamos trocar, chegar para Deus Pai, vamos trocar todo esse pessoal aqui, esses apóstolos aqui, não dá, isso aqui não tem jeito. Não, é brincadeira de lado, né? Mas Jesus, então, ele se levanta e ele tira a capa, coloca uma toalha, versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, eles estavam ali discutindo, ninguém tinha se preocupado um com o outro. Então, Jesus, nesse momento, ele se levanta, ele vai lá, ele pega a água, pega a toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Vocês imaginam o choque que eles devem ter ficado, porque eles sabiam muito bem que esse serviço era o serviço, assim, mais, digamos assim, era o serviço mais baixo que tinha, no sentido de que só um servo muito desqualificado, que não conseguisse fazer mais nada, ia fazer isso. Então, não era um trabalho nobre. E daqui a pouco, Jesus, que eles chamam de rei de Israel, que eles chamam de filho do homem, chamam de Messias, Senhor, de mestre, é ele que está lavando os pés deles. Tá? Imagina como que eles vão se sentir. 6. Chegou-se a Simão Pedro, que ele disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Então, Pedro estava ali só olhando, Jesus já estava lavando, imagina, já estava lavando os pés dos outros. Quando chegou no Pedro, não, que história é essa? Vai lavar os meus pés? Isso é um absurdo. Pedro coloca para fora, porque ele é o impulsivo, é aquele que fala as coisas. Outros devem ter pensado, mas não devem ter falado nada. 7. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Então, Pedro, de novo, né? Então, ele tem uma atitude de humildade, de dizer, não, imagina, tu não pode estar lavando os meus pés, porque eu sou menor do que tu. Então, esse tá certo o que ele falou, o que ele pensou, a forma como ele viu. Mas dizer para Jesus não, tá certo ou tá errado? Hã? Tá errado? Eu jamais posso dizer não para Deus, certo? Se Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Que história é essa de dizer, não, Deus, você não vai fazer isso? O que é isso? Deus faz o que ele quer, ele é Deus. Então, mostra o orgulho de Pedro aqui nesse não, né? Não. E daí, o que Jesus responde para ele? No 8 ainda.
se eu não os lavar, ou seja, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Ou seja, se tu não aceitar o que eu tô fazendo por ti, a gente não vai ter nada em comum. A gente não vai ter condições de ir adiante. E daí o Pedro, no 9, responde: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Bem dramático, né? Não, então me dá um banho. Me dá um banho, porque tudo que eu quero é ter um relacionamento contigo. A gente sabe o coração de Pedro, que ele tinha essa paixão por Jesus. E que ele realmente queria, né? Mas a gente sabe também que ele também vai negar Jesus. Ele também vai se decepcionar a si mesmo. Vai perceber o quão fraco ele é. Ele se achava mais forte do que ele era. E geralmente a gente é assim também. Tá? 10. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Olha só. Então, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Eles tinham o costume, provavelmente aqui aconteceu a mesma coisa, eles foram para esse jantar de Páscoa, provavelmente eles tomaram o banho deles antes de ir pro jantar, tá? Mas até chegar ao lugar, como a gente já tinha falado antes, sujou os pés. Então era comum as pessoas lavarem os pés quando chegavam na casa de alguém pro jantar, certo? Por quê? Porque dela ter se deslocado da sua casa até aquele local, ela sujaram seus pés. Então é isso que Jesus está falando. Vocês não precisam tomar um banho de novo. Vocês só precisam limpar os pés. E é interessante isso que Jesus está falando, porque quando Jesus ensina, por exemplo, a oração do Pai Nosso, né? Ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. E Jesus dá a entender aquela oração como um modelo de oração diária. Então, diariamente eu devo pedir perdão para Deus, porque diariamente eu peco, certo? A gente pede perdão quando a gente se arrepende, quando a gente se converte, quando a gente se rende a Jesus, mas a vida cristã é diariamente pedir perdão, a vida cristã é diariamente se arrepender. Quer dizer que a gente não está limpo porque a gente cometeu algum pecado? Não. Se eu já entreguei minha vida para Jesus, se eu já me comprometi com Ele, naquele dia, todos os meus pecados foram perdoados. Mas eu devo sempre me arrepender diariamente, né? E confessar os meus pecados. E é interessante isso que Jesus fala aqui, porque é a mesma coisa. Eles já estão limpos. Tanto que Jesus diz: vocês já estão limpos, mas nem todos. E ele não está falando dos pés, nem do corpo. Ele está falando do espírito, da alma. Ele está falando aqui de Judas, certo? Ou seja, vocês já estão limpos, mas nem todos. Quem é que não está limpo? Judas, porque ele é o traidor. Esse aí nunca foi salvo. Esse é um filho do diabo. Jesus chega a dizer, ele é um diabo. Tá? 11. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então, Jesus lavou os pés de todos os apóstolos, dos 12, inclusive do traidor. Jesus lavou os pés de todos, demonstrando o quê? Humildade e demonstrando que ele estava disposto a servir a todos, tá? E daí ele pergunta, bom, agora vamos ver a lição, se vocês entenderam a lição. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês perceberam o que eu fiz? Eu sou mestre e senhor. Né? Imagina, senhor é o que tem o poder sobre tudo. Eu sou mestre e senhor. Mestre é aquele que conhece tudo, que ensina tudo, que entende tudo de Deus. E vocês estão certos de me chamar. Mas mesmo eu sendo mestre e senhor, eu me humilhei e servi vocês. E Jesus, ele está a ponto de se humilhar ainda mais, porque ele vai morrer na cruz de uma forma humilhante. E ele vai se humilhar pelo mundo todo, por todos aqueles que um dia vão vir a crer nele. Porque ele nos amou.
A motivação de tudo isso é o amor. E é isso que Jesus está deixando para eles. 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então Jesus está dizendo as últimas palavras de Jesus. Assim como eu estou me humilhando, assim como eu estou servindo vocês, é assim que vocês devem tratar uns aos outros. Na Igreja de Cristo é assim que a gente deve tratar uns aos outros. A gente deve estar dispostas a servir todas as pessoas. Com o trabalho mais simples, com o trabalho talvez mais difícil que exista, a gente tem que estar disposta a fazer isso umas pelas outras. Porque essa é a mensagem que Jesus deixou para nós. Esse é o exemplo que ele deixou para nós. Essas são as últimas palavras dele. Isso mostra o nosso amor uns pelos outros. A gente deve amar todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos. Jesus deu o exemplo aqui. Ele não tratou Judas diferente. Ele tratou Judas da mesma forma. A gente deve amar e servir todas as pessoas. Não interessa quão mal elas tenham feito para nós, quão ruim elas sejam. Essa é a mensagem que Jesus está deixando para os discípulos, para os apóstolos e para todos aqueles que vão crer nele um dia, tá? E a gente tem que estar disposto a servir uns aos outros. 16. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Então, ele está usando aqui ditados, provérbios, né? Que refletem uma grande verdade. Quando ele diz assim, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. No caso aqui, o senhor é Jesus, certo? E escravos seriam os discípulos dele. Então ele está dizendo, vocês são meus discípulos. Vocês me chamam de senhor, então vocês são meus escravos. Vocês não são maiores do que eu. Então, se eu me humilhei, se eu fiz de tudo por amor, vocês têm que fazer o mesmo, tá? Depois ele diz assim, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus, ele vai enviar todos eles para pregarem o evangelho. Eles vão ser os apóstolos, eles vão fundar a igreja de Cristo. E Jesus é que está enviando eles. Só que Jesus que está enviando eles é esse que se humilha ao ponto de morrer numa cruz. Então, eles não são maiores do que Jesus. Se Jesus morreu numa cruz, se Jesus se humilhou, se Jesus entregou a sua vida, eles também têm que estar dispostos a fazer isso. E isso também vale para nós, tá? Não quer dizer que todas nós estamos procurando ser mártires e morrer, não é isso, porque se a gente morrer pelo evangelho, a gente vai morrer uma vez e a nossa vida vai ter acabado, a gente não vai ter como servir mais, certo? Então, o nosso alvo é que a gente possa servir o máximo que a gente puder, enquanto a gente tiver a nossa vida. Mas se for necessário, e algumas vezes é necessário, vocês sabem que tem muitos missionários que vão para países que tem perseguição ao cristianismo, né? Que a Ana estava me contando, né? Da escola dominical que ela participou. Qual eram os países aí para nós? O pior de todos era a Nigéria. A Nigéria. Então, na Nigéria, por exemplo, né? Lá é proibido. Sim, lá é proibido professar a tua fé, ser cristão. Tu é morto. O número de mortes que ocorre em todo o mundo, 70% é na Nigéria. 70% dos cristãos Os que morrem em todo mundo. Em todo mundo, 70% são mortos na Nigéria. Então, imagina ir para lá como um missionário, ter um chamado. Saudita, a China. Imagina ter um chamado para ir para esses países Marrocos. Tá bom. Imagina ter um chamado para ir para esses países como missionário, né? O que pode acontecer? Se tu é pego, porque tu tem que pregar o evangelho de uma forma secreta, escondida, porque é proibido. Porque se tu pregar, o que pode acontecer contigo? Tu pode ser preso, tu pode ser torturado, tu pode ser morto. Mas a gente, como cristão, a gente tem que estar disposto a isso, tá? Porque é o que Jesus está falando aqui. O escravo não é maior do que o Senhor. O Senhor é Jesus, o escravo somos nós. Quando fala ali, o mensageiro também não é maior do que aquele que o enviou. Quem o enviou é Jesus. Nós somos mensageiros de Jesus. Jesus diz que a gente tem que pregar o evangelho para todas as pessoas. Então a gente não é maior. Se a gente é seguidor fiel de Jesus, a gente não é maior do que ele. E se ele sofreu tudo isso, a gente também pode ter que sofrer tudo isso. 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então,
Jesus começa esse último jantar, essa última ceia com eles, falando todas essas coisas, fazendo isso, lavando os pés deles, fazendo esse ato de humildade e deixando isso marcado e dizendo: se eu fiz isso, eu que sou o mestre, que sou o Senhor, vocês devem fazer também. E se vocês fizerem, vocês vão ser o quê? Felizes. Vocês vão ser felizes se praticarem. Não parece, né, que a gente vai ser feliz se praticar, mas a gente precisa crer em Jesus. Ele diz que a gente vai ser feliz se a gente praticar, se a gente fizer isso. Se nós verdadeiramente somos discípulos dele, claro. Tá? Partindo desse pressuposto, ok? Então, essa é a mensagem que a gente viu hoje, a primeira parte. Na próxima aula, vocês podem ver ali, ó, Jesus prediz que será traído, tá? E daí vai começar todas as bênçãos de Jesus sobre os apóstolos dele e sobre nós também. E no final ainda Jesus vai orar por nós, para que Deus nos dê forças. É a oração sacerdotal de Jesus, tá bom?